Yogi Tsushima! Usopp é um dos personagens que mais divide a fandom de One Piece. De um lado, tem ainda os fãs que acreditam que Eiichiro Oda está cozinhando para ele. Do outro, já tem ali alguns fãs de One Piece que já abriram mão de qualquer esperança que poderiam ter sobre a evolução do personagem. E do outro, tem aqueles que gostam do Usopp pelo que ele é. Da forma como ele pode se apresentar. Mas de fato, o Usopp ele está precisando de um desenvolvimento. E pelo que parece, mais de 1000 capítulos depois, o Usopp pode vir a ganhar um desenvolvimento bem peculiar. Por quê? Será que o Usopp é o Elbaf, o deus da guerra dos gigantes? É o que nós vamos discutir e explicar depois da vinheta. Bom, lá atrás do mangá de One Piece nós tivemos as primeiras margens sobre a saga de Elbaf. Lá entre o capítulo 105 e o capítulo 106, nós temos um dos momentos mais emblemáticos da trama, que é o Luffy e o Usopp dançando, falando Elbaf, Elbaf, a terra dos guerreiros, a terra dos gigantes. E um pouquinho depois, nós vamos para Little Garden. Little Garden é o lugar que nós somos apresentados a Dory e também ao Brook. Dois gigantes que estão lutando para saber quem é o mais forte, para saber quem tem mais razão. A gente começa a saga sobre esse intuito dessa força entre ambos e depois a gente compreende que era só uma disputa para saber qual rei dos mares era o maior, através, é claro, desse poder, dessa força implacável desses dois gigantes lutando há tanto tempo que eles nem mais se lembravam mais sobre o porquê estavam lutando, sobre a questão de estarem lutando. E através dessa luta, visualizamos o Dory sendo ferido gravemente. E quando ele é ferido gravemente, o Dory ele fala que no caso dele ser ferido é simplesmente o julgamento de Elbaf, o deus da guerra deles. Isso aqui é uma compreensão muito errada que a fandom de One Piece teve por causa de algumas traduções antigas ou interpretações de tradutores de que a fala do Dory é referente à divindade de Elbaf, que se tem ali a característica sobre a guerra, não ali uma base de que Elbaf é o deus da guerra. O que o Dory fala não tem a ver de que se trata do deus da guerra de Elbaf, mas sim de que o próprio Elbaf é o deus da guerra dos gigantes. Então nós temos uma figura divina chamada Elbaf e nós também temos a ilha dos gigantes chamada de Elbaf, o que carrega realmente grandes mistérios em volta dessa posição. Mas será que essa questão não pode estar ligada com o Usopp, visto ao fato dele ficar encantado? Essa paixão do Usopp pelos gigantes pode vir realmente de uma trama interligada com os seres divinos, tanto ali deuses da guerra da mitologia grega e da mitologia nórdica? Meus amigos, eu estou realmente com a intuição aqui bem apontada para que o Usopp possa ter um grande plot ainda na saga de Elbaf. E se vocês estão curiosos, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você se inscrever aqui no canal do Geek Brasil para a gente continuar seguindo forte na nossa meta. Nesse mês de fevereiro, a nossa meta é de 170 mil inscritos e a nossa meta anual é de 200 mil inscritos. Nós vamos até o final do ano, até o dia 31 de dezembro, para a gente chegar na nossa marca de 200 mil inscritos. Em janeiro, a gente já conseguiu alcançar a nossa meta de 160 mil inscritos. Agora em fevereiro, vamos juntos chegar à nossa meta aqui de 170 mil inscritos. Então se inscreva para a gente trazer mais conteúdos de One Piece por aqui. E você ainda pode fazer parte da nossa tripulação. Você fazendo parte da nossa tripulação, seja através de um pixzinho, de um valeu, ou até mesmo aqui se tornando membro do canal, você com valores acumulados de 50 reais, ou dando na xincha aqui 50 reais, você já vem fazer parte da minha tripulação, se colocando aqui em um dos cargos para ficar acreditado nos nossos vídeos de One Piece. De fato, desde que foi apresentado para nós no mangá, o Usopp sempre foi um medroso e ele nunca escondeu isso. Eu acho que essa
régua que coloca ali o Usopp de ser um personagem muito medroso faz com que muitas das pessoas não gostem tanto dele. Muitos acabam gostando mais do Sanji, gostando mais ali do Frank, gostando mais do Jinbe, gostando mais ali do Zoro. E são personagens que normalmente vão pra batalha, vão pra guerra, vão ali pra disputa. O Usopp sempre é aquele personagem que diz que vai fugir, mas no final sempre faz o contrário. E essa covardia inicial do Usopp normalmente acaba afastando algumas pessoas que querem realmente personagens corajosos. E como nós sabemos, o Usopp e a Nami é basicamente um reflexo de nós se estivéssemos na tripulação ali do Luffy. Mas o Usopp, por mais que tenha essa covardia e que acaba sempre deixando muitos fãs com ranço dele, ele nunca foge das batalhas. Até mesmo vemos uma fala bem peculiar do Usopp com a Nami de que ele fugiria em um ano daquela situação que a tripulação do Law estava passando. Mas a gente sabe que no final das contas o Usopp não iria fugir. Ele iria enfrentar o seu adversário de frente, iria ser ferido, mas iria enfrentar ali o que tinha que enfrentar. Só que algo difere no Usopp quando ele acaba encontrando o Dory e o Brook. Ele sente nesse exato momento lá em Little Garden que ele havia encontrado o caminho que ele sempre procurou, o caminho de um guerreiro. Se a gente voltar lá no capítulo 41, capítulo 40 ou capítulo 41 de One Piece, nós vamos observar que o Usopp ele é chamado para ser o atirador do bando. Só que o próprio atirador do bando não contempla as funções que o Usopp viria a ter na tripulação dos Mugiwaras, visto que o Usopp era o atirador, o Usopp ele era construtor e também o inventor do bando. Então, no meio de toda essa situação, o Usopp ele passa de ser apenas de um, entre aspas, simples atirador para querer se tornar um guerreiro bravo dos mares. E o caminho que ele acaba encontrando é um caminho da honra, envolvendo a disputa de Dory e Brook. Interessante, né? Um cara covarde, mentiroso, está encantado com o caminho da honra e o caminho relacionado ali a se tornar um guerreiro. Bom, a gente vai chegar nesse ponto e nesse plot bem interessante. Logo no arco que Dory e Brook nos apresentam Elbaf, o deus da guerra, o Usopp então decide se tornar um guerreiro. Mas as coincidências, elas não param por aí. Coincidências com muitas aspas. Elas não param por aí porque Eiichiro Oda parece estar trabalhando duas figuras mitológicas para formar ali o deus da guerra, Usopp. Essa que é a parada em relação aqui ao personagem. O primeiro ponto que nós temos que o treinamento do Usopp no time skip ocorre com um misterioso guerreiro chamado Heracles. Olha só que coisa interessante. O Usopp passa através ali de um treinamento em uma ilha completamente misteriosa em cima de um guerreiro excêntrico e que se chamava Heracles. Na mitologia grega, Heracles tem uma certa rixa com Ares. E Ares é o que? Ares é o deus da guerra da mitologia grega. Presta atenção nisso daqui. O Ares, ele acaba protegendo o Cicno, que ele é ali o seu filho, um assassino que matava viajantes. O Heracles acaba enfrentando o Cínico e por fim acaba finalizando este massacre. Ares entra na luta contra Heracles e Heracles fere o Ares, que foge então para o Olimpo. Para quem não está acostumado, Hércules é o nome ali romano de Heracles, que é o nome grego ali focado no personagem. Nós então observamos o Ares, que tem muitas tramas envolvendo a mentira. Vocês acompanham, por exemplo, God of War 1, vocês vão observar que o Ares ele engana o Kratos de forma definitiva ali como um ser mentiroso, de que ele fala ali pro Kratos que ele poderia realmente ter tudo e ele iria conseguir se livrar, mas aí o Kratos fica no modo insano e acaba matando tanto a sua esposa quanto também a sua filha. É claro que isso não é mitologia, mas isso é inspirado na mitologia e de fato o Ares fez muito disso ao longo da sua jornada ali nas histórias da mitologia grega. E o Ares, ele
Usopp definitivamente ele é um puta mentiroso que, ao ser colocado contra a parede, fugia de alguns combates. Lembra bastante aqui o Usopp, né? Não lembra bastante aqui o Usopp? Claro que não lembra ali o Usopp por alto, mas por baixo. Dá pra se pensar um pouquinho no Usopp. Só que se a gente for analisar ainda mais o Usopp, a gente vai observar que o Usopp ele tem um título intrigante, que é o que? God Usopp. O Usopp recebe esse título das mãos de um gigante de Elbaf, que é quem? Hirundin. Então o Usopp ele é um deus que mente e quando é colocado contra a parede, sua primeira reação é fugir. Ares tem a mesma descrição do Usopp, mas o Usopp não é o completo reflexo do Ares, não de uma forma completa. Ele tem ali uma base do Ares, mas o Usopp não é o Ares por completo, porque o Ares acaba fugindo das suas batalhas quando é colocado entre a vida e a morte. O Usopp foge de suas batalhas quando é colocado entre a vida e a morte, mas ele sempre volta. O Ares, ele foge para chorar para Zeus, mas o Usopp decide voltar-se e confrontar os seus oponentes. Então, de certa forma, o Usopp não pode ser colocado como um hit character 100% de Ares, mas sim de parte dele, apenas de uma parte dele. Seja apanhando até o seu nariz ser completamente esmagado, ou até mesmo os assustando seus adversários com expressões absurdas, nós sabemos que o Usopp volta para batalhar, volta para confrontar ali os seus oponentes, diferente do Ares que vai chorar lá pro seu papai. Então no caso, a gente observa que o Ares ele pode ter meia parte do Usopp. Mas então qual é essa figura que também tem a outra meia parte do Usopp que completa a figura divina do personagem, para realmente ter uma conexão completa com o deus da guerra Elbaf? Essa criatura, este ser, na verdade é Tyr, o deus da guerra da mitologia nórdica. Uma ação coloca Tyr como um dos maiores mentirosos da mitologia nórdica, mas essa mentira seria algo focado para honra, algo mais honroso. Olha só, não é o que o Usopp é apresentado para nós na trama de One Piece, quando ele mentia para contar todas as histórias envolvendo a Kaia, de que ele era um bravo guerreiro dos mares, de que ele estava lutando contra sei lá quantos piratas, que ele tinha um exército. Ele fazia e inventava essas histórias meio que para honrar a Kaia, para ajudar a Kaia a recuperar por causa da sua saúde frágil. Olha só que coisa interessante. Uma das histórias mais interessantes aqui sobre o Tyr é que ele foi um deus muito singular para que o equilíbrio do mundo nórdico permanecesse até um certo período de tempo. Os deuses precisavam acorrentar Fenrir para evitar o fim do mundo. Fenrir desconfiava e exigiu uma garantia. Alguém deveria colocar a mão em sua boca. Tyr aceita, prometendo que o lobo seria solto. Quando Fenrir percebe o engano, já está preso e Tyr não foge da consequência e assim perde a mão. Olha só que coisa interessante. Nós então temos uma definição completa sobre o Usopp, a explicação de forma definitiva sobre o Usopp, de que a sua trama pode combinar dois deuses da guerra: Ares, um mentiroso que fugia, e Tyr, o mentiroso que nunca fugiu das consequências de suas ações. Então, o Usopp, ele é o deus da guerra focado ali no Ares, que sempre foge ou tenta fugir das batalhas. Mas, quando ele é colocado contra a parede de forma definitiva, ele assume as consequências, ele assume as responsabilidades da mesma forma como o Tyr assume ao enganar Fenrir. O Usopp, então, pode ser a própria encarnação do deus da guerra Elbaf. E olha só, se você ainda não tá levando essa teoria a sério, o mais interessante é que Elbaf, ao contrário, é o que? Fable. E Fable significa fábula. E como o Usopp é apresentado para nós através de uma fábula. A fábula mais conhecida do garoto que sempre avisava os moradores de que lobo ou lobos estavam chegando para devorar as ovelhas. É a história, a fábula do pastor e das ovelhas. Esse pastor sempre
sempre chegava falando para a vila de que lobos haviam chegado devorando as ovelhas e sempre era uma mentira, sempre era uma mentira. Só que um certo dia, lobos chegaram realmente para devorar as ovelhas. Ele foi até a vila avisar, mas ninguém acreditou nele, ninguém havia acreditado nele. E aí o que aconteceu? O rapaz volta para lutar contra os lobos e ele é devorado. Todas as ovelhas e o garoto são devorados. Claro que essa é a parte mais dark da fábula. Essa é a história mais dark. No final, fala que pra você, né, a lição, a história de moral é que você não deve mentir, porque quando você precisar contar a verdade, as pessoas não vão acreditar em você. E é muito semelhante à história do Usopp. O Usopp sempre saía gritando na vila de que piratas estavam chegando, e no final, o Usopp veio avisar a todos de que haviam piratas na vila, no caso ali na casa da Kaia, e ninguém acreditou nele. Então, o Usopp tem um paralelo com Elbaf barra Fable barra Fábula desde a sua apresentação, desde o começo de One Piece. O Oda vem cozinhando esse plot do Usopp há algum tempo. Tudo vai fazer sentido, tudo realmente vai fazer sentido, eu acredito, ainda neste ano, quando o Usopp tiver todo o seu desenvolvimento. Mas, além disso, nós ainda temos grandes evidências que podem apontar de que o Usopp seja sim o deus da guerra Elbaf.